Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês e dessa vez vocês vão ver muitas participações da Berry, tá? Muito bem, que tá com a minha escova de cabelo, roubou, inclusive preciso comprar outra, né? E dessa vez eu vim falar com vocês sobre o tão aguardado, tão esperado A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que é um prequel, né? Eu não sei falar muito essa palavra, prequel da série Jogos Vorazes, ou seja, é um livro que se passa antes da trilogia original. E todo mundo sabe que esse livro estava envolvido numa super polêmica que a grande maioria esmagadora das pessoas não tem gostado do livro. Então, por isso que eu decidi fazer um vídeo aqui comentando para mim os pontos positivos, os pontos negativos, a minha expectativa qual era, alguns comentários, enfim. Eu li esse livro aqui em uma média assim de 4 dias mais ou menos. Eu comecei no sábado à noite e terminei na quarta de tarde, assim, mais perto do horário do almoço. Vou começar a falar um pouquinho sobre o livro em si. Assim que a Suzanne Collins e, enfim, divulgaram que o livro seria sobre o Snow, que a gente bem sabe que é o ditador que está presente na trilogia principal, muita gente já ficou preocupada, com medo do que a Suzanne faria, com medo de que as pessoas romantizassem a personalidade do Snow, as coisas que ele faz, já que a gente vê na trilogia original que ele é uma pessoa do mal, né? Ponto final, ele é um ditador. E aqui, o que vai acontecer? Nós vamos conhecer a história do Snow, quando ele estava ali com seus 18 anos. Ele tinha essa idade na época em que ocorreram os 10º Jogos Vorazes. O Snow sempre foi um morador da capital, então ele estava acostumado com aquela vida da capital. E a família do Snow sempre foi muito rica, um sobrenome muito conhecido. E o que aconteceu? O pai do Snow era do exército e rolou aquela primeira rebelião que causou o surgimento dos Jogos Vorazes. Só que no meio tempo aí dessa rebelião, que nós sabemos pela trilogia original que acabou fazendo com que o Distrito 13 fosse destruído, já que a rebelião começou a partir dali, os Snow, a família, eles ficaram muito pobres, porque todo o dinheiro do Snow estava investido lá no Distrito 13. Porém, o nome Snow é muito grande e o Snow se recusava a deixar as pessoas saberem que ele estava tão vulnerável, que ele praticamente não tinha dinheiro para nada. Ele já era órfão de pai e mãe e ele morava com a Tigress, aqui nesse livro. Ele morava com a Tigress, que a gente vê uma participação dela pequena ali em A Esperança, e com a avó dele. E ele segue fazendo de tudo ali para manter essa pose, como se ele ainda tivesse bastante dinheiro, como se ele ainda fosse bem rico. Bom, e o que tá acontecendo? Ele está lá na academia, ele faz parte de uma academia que é meio que uma escola, onde eles são treinados, né? Nessa academia ela é gratuita, ela oferece comida, então o Snow consegue manter aí essa cena. Porém, ele precisa ir para a universidade e ele não tem dinheiro algum para ir para a universidade, mas essa é uma coisa que ele almeja muito, porque, né, ele quer manter essa posição, ele quer ter possibilidades no futuro e para isso ele precisa ir para a universidade. E nesse meio tempo estão rolando, né, está prestes a acontecer os 10º Jogos Vorazes, e a academia decide estipular um aluno, vários alunos, na verdade, da academia, um para cada tributo desses 10º Jogos Vorazes, de modo que os Jogos Vorazes fiquem interessantes, porque naquela época não tinha toda aquela pompa, aquela sensação, né, a atenção que as pessoas dão na trilogia original que a gente já conhece. Então, o Snow, ele tá fazendo de tudo, absolutamente tudo que ele puder, para conseguir ganhar um prêmio, né, para ir para a universidade, e para isso ele precisa fazer o trabalho dele muito bem com o mentor desse tributo. Bom, essa é a história inicial, tá? A gente vai ver a partir daí a vida do Snow e toda a caminhada dele durante esse 10º Jogos Vorazes. O que vai acontecer? Ele vai ser designado para uma tributo que é a Lucy Gray. A Lucy Gray, ela é do Distrito 12, só que ela tem uma personalidade bastante diferente e ela canta. Por isso que o livro chama, né, Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. E aí começa, né, essa situação dos jogos, ele tramando várias coisas, ele se aproximando da Lucy Gray, todo mundo já sabe, né, que vai rolar um romance entre eles dois. Essa é basicamente a premissa do livro. Na medida que o Snow tenta subir na vida, ele vai usando a Lucy Gray ali, fazendo de tudo que ele pode
para que ela seja mais queridinha pela capital, para que ela chame mais atenção e ele acabe recebendo o prêmio. Eu posso começar dizendo que, assim, esse livro, ele tem 576 páginas, ele é um livro grande, principalmente quando comparado aos livros da trilogia original, e por conta desse tamanho, eu esperava que a gente teria um período de tempo sendo relatado aqui muito maior. Mas não, esse livro, ele praticamente se passa, assim, da semana antes de anunciarem os Jogos Vorazes até mais ou menos uns 2 meses depois. Então, esse livro aqui, ele basicamente conta a história de 2 meses da vida do Snow. E isso já quebrou um pouquinho minha expectativa, porque eu achava que a gente veria a ascendência dele, não necessariamente até ele chegar a ser o presidente, mas pelo menos assim, ele tendo esse lugar, estando no meio político, enfim. Então eu já tive um pouquinho essa quebra de expectativa por conta disso. Mas ainda assim, beleza, fui lendo, tentei relevar todas as críticas negativas que eu já tinha visto sobre esse livro. Fui lendo, não sabia o que sentir sobre essa leitura durante a leitura e até o final parei, pensei, fiquei refletindo. Foi um pouco difícil para mim decidir se eu gostei desse livro ou não, então eu acabei pontuando aqui possíveis pontos negativos e positivos, na minha opinião, sobre essa história. Vou começar sobre os pontos positivos, já que a gente tem visto que as pessoas não têm encontrado tantos, né? Por incrível que pareça, a minha lista de pontos positivos é maior que a de negativos, então vamos lá. Pra mim, um ponto positivo muito legal de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes é que nós vamos ter a oportunidade de conhecer a antiga Panem, de muitos anos antes da história da Katniss. Então a gente vai entender um pouco melhor como é que funcionava a Panem, a gente vai conhecer mais da capital, vai entender como é a vivência da capital, já que o Snow mora lá. Então a gente já tem essa experiência nova. Esse livro, ele é narrado em terceira pessoa, com um foco no Snow praticamente. Sempre a gente vai ter ali os pensamentos do Snow, os sentimentos dele, ele se justificando na cabeça dele, ele bolando ideias, ele tramando, esse monte de coisa. E, além disso, a gente também vê relatos da guerra por parte do Snow. Então a gente está conhecendo um outro lado da guerra. O Snow, ele deixa muito claro que ele sofreu muito durante a guerra. As pessoas na capital passaram fome. Ele relata até uma cena de canibalismo. É uma coisa assim bem tensa o que rolou naquelas guerras que resultaram nos Jogos Vorazes. Porém, eu esperava um pouquinho mais de explicação aí sobre a guerra, porque por mais que a gente tenha visto o ponto de vista do Snow, eu gostaria de ter acompanhado, talvez, num prequel, como essa guerra surgiu, o que aconteceu para essa guerra surgir, como as coisas eram para resultarem nessa guerra. Que é mais ou menos, eu sei que é mais ou menos a mesma coisa que acaba tornando a Katniss o Mockingjay. A capital sempre se aproveita dos distritos, mas eu gostaria de ter visto mais detalhes quanto a isso. Mas de qualquer maneira, foi positivo entender um pouco mais sobre a guerra, entender como ela foi e ver a visão de uma pessoa da capital. O legal também é que nós já conhecemos o ditador Snow, presente na trilogia, e aqui nós tivemos mais informações sobre ele. A gente estava dentro da cabeça dele, né? Então a gente consegue entender a pessoa que ele é, a personalidade dele, a relação que ele tem com família, a relação que ele tem com o mundo. E a gente entende que a personalidade do Snow é de fato assim, ele é podre. Essa é a verdade. Ele realmente é uma pessoa ruim. Por mais que ele tente convencer tanto ao leitor como as pessoas em volta deles que, fome, não sei o que, nananã, né, redefender a honra da família, ele dá o tempo todo pensando somente nele, ele faz todas as coisas pensando apenas em benefício próprio, e até mesmo a avó dele, a Tigris, que fazem muito por ele também dá pra ver que não tá ligando tanto, sabe? Então a gente vai entender um pouco melhor da personalidade do Snow e entender que ele sempre foi um idiota, desde o começo. Um outro ponto positivo pra mim foi a explicação melhor dos Jogos Vorazes. Entender como que surgiu, qual que era a ideia no início, o que que foi no começo, a que ponto chegou, por que que é do jeito que é na trilogia principal. Então foi muito interessante também ver esse lado da população, esse lado dos mentores, o lado das pessoas assistindo os jogos. É bastante diferente a relação que toda a população tem com os Jogos Vorazes quando a gente compara esse livro e a trilogia. Então foi interessante ver
a visão das pessoas e a maneira que as pessoas lidam com isso ali na capital, ou até com mentores, né? Que a gente sabe, eu expliquei pra vocês que vários alunos foram selecionados como mentores. Então, toda essa conexão dessas pequenas informações sobre a guerra, sobre os jogos, sobre o Snow, a família dele, a gente vai tendo um entendimento um pouquinho maior ali da trilogia principal. A gente recebe alguns detalhes que nós conseguimos conectar com a trilogia principal. Então é uma leitura, foi sim uma leitura bastante interessante e pra mim uma leitura válida. Agora, quanto aos pontos negativos, né? Como muita gente está dizendo, é um livro muito grande. Eu particularmente não sinto que tem páginas desnecessárias aqui. Eu entendo porque que o livro tem 576 páginas, eu li tudo, e assim, a história é pra ser um livro mais parado, não é pra ser tão eletrizante como os Jogos Vorazes. É uma história que eu acho que reflete justamente o que é o Snow. Pode estar acontecendo muita coisa, mas a vida dele tá sempre assim, ó, calma, é isso que ele demonstra pras pessoas. Calma, seriedade, ele não deixa ninguém saber dos podres que estão acontecendo na vida dele. Então eu acho que a leitura, como tá contando a história do Snow, refletiu muito isso. Mas, sim, é um livro parado em diversos momentos. Tanto é que eu acabei demorando 4 dias para ler esse livro. E eu sei que se fosse, por exemplo, um livro de Jogos Vorazes mais eletrizante, eu teria lido em menos tempo, principalmente agora que nós estamos em quarentena. Então esse pode ser um ponto negativo, a leitura é um pouco arrastada em alguns momentos, apesar de ser repleta de informações. O próximo ponto negativo, que eu acho que eu e a população inteira do planeta Terra vão concordar, é esse romance entre o Snow e a Lucy Gray. Gente, é uma coisa que assim, eles se conhecem em 2 semanas, entendo que eles passam por algumas situações em que geralmente nós criamos laços com quem estava conosco na situação, então eles presenciam assassinato, ela tá prestes a ir para os Jogos Vorazes, ela tá passando fome, ele também passa fome, então tudo bem que eles tenham criado uma conexão, mas é um romance assim que não dá pra defender. A Lucy Gray é uma personagem que dá pra ver que ela é muito perspicaz, principalmente quando a gente lê o livro até o final. A Lucy Gray é muito inteligente, muito perspicaz. Ela é muito tudo, assim, sabe? Ela é muito esperta. Então, esse envolvimento dela com o Snow é muito esquisito. Parece, assim, ser uma coisa meio forçada. Principalmente também porque a gente já tem essa visão do Snow de que ele é um idiota, né? Ele é uma pessoa ruim. Então, como que a gente não consegue imaginar essa pessoa apaixonada por outra? Tem esse conflito aí das pessoas que leram a trilogia principal. Mas, de qualquer maneira, eu achei que esse romance não foi muito legal. Talvez se tivesse sido trabalhado de uma outra maneira, ou se a história fosse um pouco mais longa, né? Esse período aqui se estendesse um pouco mais pra gente ver a construção desse relacionamento. Pra mim, realmente, o relacionamento não colou muito, mas fica claro que esse relacionamento foi essencial pro Snow entender a pessoa que ele realmente é, pra ele falar, tipo, é isso mesmo, eu sou mal e ponto final. Só comentei outro ponto negativo que eu tinha anotado, que é que são muitas páginas pra uma história muito curta. Eu acho que poderia ter sido ainda que tivesse mais 300 páginas, mas assim, contasse mais histórias. E o principal pra mim, esse é um livro, principalmente porque ele fala sobre cantigas, como a Lucy Gray cantava. Tem muitas letras de músicas aqui. Aqui a gente vai ver a origem da música Hanging Tree, aquela, que eu não me lembro o nome agora, aquela Soft Green Pillow, que a Katniss canta pra Rue em Jogos Vorazes. Tudo ligado a Lucy Gray. Mas pra mim, o pior ponto negativo dessa história é que muitas coisas devem ser interpretadas, assim. O livro ele é formado por cantigas, como eu falei, então muitas coisas ficam nas entrelinhas, e muitas coisas nós vemos aliás, muitas coisas não, tudo é feito pelo olhar do Snow. Então, eu acho que por conta dessa história ser focada em um protagonista que a gente sabe que tem uma personalidade e tem ideais que não condizem, né, com o que é certo, eu acho que talvez a autora
deveria ter sido um pouco mais clara, porque algumas pessoas podem interpretar as coisas erroneamente. Eu posso ter interpretado alguma coisa erroneamente, porque fica muita coisa ali nas entrelinhas. Isso pra mim é um ponto negativo, porque como é um personagem muito delicado de ser abordado, e principalmente pelo fato dele estar recebendo um livro só pra ele, dando atenção e mostrando o lado dele, que o Snow ele passa o tempo todo tentando convencer o leitor assim de que a gente tenha dó deles. Mas não é pra ter dó. Porque muitas pessoas passaram pelo mesmo que ele e não fazem o que ele faz. A autora poderia ter sido um pouco mais clara em relação a algumas coisas. Então, alguns comentários, assim, básicos. Enquanto você tá lendo A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, você vai se sentir desconfortável. Eu acho que essa é a palavra que melhor define esse livro. O desconforto que você sente durante a leitura. A gente vai ver que os Jogos Vorazes eram ridiculamente mais brutais naquela época do Snow. As pessoas, os tributos eram de fato tratados como animais, tá, gente? Assim, eles são tirados dos distritos, ficam em trem de carga, levados até a capital. Eles não recebem comida até o dia que eles entram nos Jogos Vorazes. Quando eles chegam na capital, eles são colocados em celas de zoológico, gente, para serem observados pelas pessoas e pelas crianças. Quando tem algum problema, o homem deles está doente, é uma veterinária que vai cuidar deles. Então, assim, mostra essa visão da capital de que realmente consideram as pessoas que moram nos distritos como animais, sabe? Então, assim, é uma coisa muito mais brutal, bem mais feia de se ver. Então você fica lendo, assim, sentindo aquele desconforto do tipo, meu, isso tá errado, isso tá errado. Os Jogos Vorazes em si já são completamente errados, obviamente, mas aqui conseguia ser ainda pior do que a gente já viu com a Katniss. Então, é meio tenso, assim. A gente vai ver muitas, como eu disse pra vocês, muitas ligações entre essa história e tudo o que resulta lá na trilogia. A gente vai ver, assim, ligações de nomes, de momentos, de animais, de músicas, tudo tá interligado. E assim, eu achei isso interessante, mas ao mesmo tempo eu achei meio prepotente da autora, por parte da autora, tentar conectar absolutamente tudo com o Snow. Desde a música que é cantada, ao animal que é mencionado, que eu não posso falar porque senão vou dar spoiler, até o nome de uma pessoa, de um personagem, o fato da Lucy Gray ser do Distrito 12, e eu achei que a autora também, a Suzanne, ela forçou, mas assim, foi só um pouquinho pra conectar, acho que coisas demais. Porque pra mim, a minha interpretação a partir do Snow é de que ele realmente vê os distritos como animais, ele acha assim que as pessoas devem responder à capital e viver do jeito que vivem, respondendo à capital, porque é a capital que tem que governar tudo da maneira que governa e é tipo assim, fica quieto e aceita. Então, o Snow, ele tem esses pensamentos perigosos e terríveis, e então a gente vê toda essa ligação entre os elementos como uma justificativa maior, sabe, como uma parte de uma justificativa para ele odiar tanto a Katniss, odiar tanto o Distrito 12, odiar tanto tudo que a Katniss faz, porque a autora criou uma ligação muito grande com tudo isso e o que ele vai viver com a Lucy Gray. Então, eu achei que isso ela poderia ter evitado um pouco, porque parece que acaba dividindo o foco de quem realmente o Snow é e por que ele faz o que ele faz. Esse é um ponto negativo também. Eu achei que talvez a Suzanne deveria ter sido um pouquinho mais cuidadosa na hora de criar essas ligações, porque tudo que o Snow faz não tem justificativa, não importa se ele já passou fome, não importa um monte de coisa. Ele não pode ser a pessoa que ele é, ele não pode agir do jeito que ele age, porque a gente viu o absurdo que as pessoas vivem ali na Panem de 50 anos depois daqui, né? 50, 60 anos depois dessa história. Pra finalizar, pra mim é um livro interessante. A gente vai conhecer muitas coisas, conhecer uma Panem diferente, uns Jogos Vorazes diferentes, perspectivas diferentes, mas eu acho que o livro poderia ter sido muito melhor, assim, no sentido de empolgar mais o leitor, mexer mais com o leitor, trazer emoções à tona. Eu achei que talvez se a história fosse diferente, se o prequel não fosse focado no Snow, mas sim, por exemplo, no início da guerra, talvez a leitura teria sido mais interessante.
Mas eu entendo o que a autora quis dizer. Ela quis mostrar esse lado ruim do Snow, mas como eu falei pra vocês, eu achei que pediu muita interpretação do leitor e isso pode acabar sendo perigoso. Mas é uma leitura válida. Foi um livro que, interessante, assim, eu não fiquei nem insultada, tipo, uau, mas também não fiquei tipo, ai, não aguento mais. Eu absorvi todas as informações, eu acho que poderia ter tido um final um pouquinho melhor. Parece que no final, de repente, ficou tudo muito jogado e poderia ter sido explicado um pouco melhor. Mas o livro tem sim a sua relevância, ele vai dar novas informações para os fãs da série, as pessoas que querem entender um pouquinho mais alguns aspectos da trilogia vão encontrar novas informações aqui. Não foi uma decepção, mas também não é um livro que eu fiquei, tipo, maravilhada, sabe? Suzanne Collins, ela acertou muito na trilogia principal. E aqui eu acho que poderiam ter sido feitas coisas diferentes que tornassem o livro muito melhor. Então, se eu tivesse que dar uma nota para este livro, eu daria em cerca ali de 3,5 estrelas, mais ou menos. O que não é uma nota ruim, porque eu também tenho um apreço pela história, todo esse mundo criado pela Suzanne, mas como a gente dá pra ver pela nota e pelos meus comentários, tinha muita coisa que poderia ter sido melhor. E é isso, gente, esse vídeo vai ficar gigantesco, mas eu queria muito falar todos esses pontos pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado, e se vocês ainda não leram, eu recomendo sim que vocês leiam, é um livro interessante e faz parte desse mundo, né? Se a Suzanne continuar escrevendo, transformar isso aqui numa nova trilogia, numa duologia, numa série, aí sim, talvez eu acho que essa história tenha um impacto maior e seja melhor recebida pelos leitores. Então é isso, gente. Se tiver gostado, já sabe, deixa o like aqui embaixo para ajudar na divulgação no canal. Se inscrevam para receber novos vídeos sempre que eu postar. Sigam as redes sociais, o Pedra de Roseta, que é o meu clube do livro. Vão lá participar, ele é gratuito. E é isso. Até o próximo vídeo. Um super beijo e tchau!